Em 15 de março de 2025, um grupo de pesquisadores italianos fez uma descoberta surpreendente sobre as grandes pirâmides de Gizé. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre as pirâmides mais estudadas do mundo. Esses pesquisadores acreditam que há uma cidade inteira enterrada a centenas ou milhares de metros sob a pirâmide de Khafre. A equipe de Khafre fez essa descoberta recente usando técnicas avançadas de radar para estudar o que há sob as pirâmides. Esses sistemas de radar detectaram 8 estruturas cilíndricas dispostas em 2 fileiras. Essas estruturas parecem pilares maciços e se estendem extremamente fundo na terra. A equipe estima que esses pilares iniciam na base da pirâmide e se estendem 630 metros para o solo. Para referência, o prédio mais alto dos Estados Unidos da América é o One World Trade Center, com 541 metros. Isso faz com que esses 8 pilares subterrâneos sejam bem mais altos que o prédio mais alto do hemisfério ocidental. Os 8 pilares são rodeados por estruturas em espiral descendente. Pesquisadores acreditam que essas estruturas semelhantes a bobinas são escadas que levam à base dos pilares. A 630 metros de profundidade nessas estruturas, dizem haver 2 grandes caixas ocas. Essas caixas, também chamadas câmaras, medem 80 metros de comprimento, largura e altura. O radar também detectou que essas caixas são principalmente ocas. Existem 2 dessas caixas, onde 4 dos pilares entram em cada uma delas. A parte mais louca é que esses escaneamentos nem param aqui a 700 metros de profundidade. Esses escaneamentos mostram ainda mais evidências de estruturas artificiais sob as caixas enormes. A equipe de Khafre achou evidências de estruturas geométricas que se estendem por 2 km sob a superfície da Terra. Acredita-se que essas estruturas subterrâneas estejam ligadas às 3 principais pirâmides de Gizé. A equipe acredita que pode haver um mundo subterrâneo inteiro construído a 2 km abaixo das pirâmides. Para termos uma ideia da profundidade, vamos usar o prédio mais alto do mundo como exemplo. O Burj Khalifa, em Dubai, tem 828 metros de altura. Essas estruturas estão tão profundas que equivalem a empilhar 2,5 Burj Khalifas. Se essas descobertas do radar forem verdadeiras, isso mudaria tudo o que sabemos sobre os antigos egípcios. Mas como esses pilares enormes só estão sendo descobertos agora, em 2025? A equipe de pesquisa de Khafre afirma que está usando um método que nunca foi utilizado antes na arqueologia. Essa descoberta foi feita usando um radar de abertura sintética, que envia energia vibracional para o solo. Esse radar avalia como as ondas vibracionais se curvam, refletem ou desaceleram ao atravessar materiais do solo. As vibrações refletem de formas distintas ao atingir água, areia, pedra, metal, etc. As vibrações que foram registradas na superfície do solo pela equipe de Khafre revelam que as formações em forma de pilar não correspondem às camadas naturais de rocha. Nas leituras de topografia sísmica, o vermelho escuro mostra onde estão esses pilares. Apesar das evidências apresentadas por essa equipe, eles ainda enfrentaram muitos críticos. Olha, vou ser franco aqui, acho que, eu adoraria que esse tipo de coisa fosse verdade, mas é totalmente... E, na verdade, a profundidade do lençol freático é de dezenas de metros, então qualquer coisa que eles tenham encontrado estaria completamente submersa. Uma das maiores preocupações com essas descobertas é que existe um lençol freático sob o Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé é uma área elevada onde ficam 3 das pirâmides mais famosas do mundo. Há a Grande Pirâmide, chamada Pirâmide de Khufu, a Pirâmide Menor de Khafre, onde foram detectados pilares subterrâneos, e a terceira, a Pirâmide de Menkuri. É a menor das 3, mas já teve 65 metros de altura. Ao lado da Pirâmide de Menkuri havia 3 pirâmides menores para rainhas e membros da família real. Temos a G3A, a maior pirâmide das rainhas, a G3B e a G3C, provavelmente nunca concluída. Apesar de todas essas pirâmides estarem em solo firme, há metros de água logo abaixo do platô. Disse que essa água começa a cerca de 15 metros abaixo do nível do mar. Quanto mais fundo você vai a partir daí, mais água começa a se formar. Apesar de toda essa água subterrânea, os antigos egípcios ainda tentaram construir câmaras e outros túneis subterrâneos antes da recente descoberta do projeto de Khafre. A estrutura mais profunda sob as pirâmides era uma câmara subterrânea na Grande Pirâmide. A câmara está a cerca de 30 metros sob a Grande Pirâmide de Gizé e nunca foi concluída. Essas pirâmides, localizadas no Planalto de Gizé, são naturalmente mais altas que os arredores por estarem em uma elevação superior.
Os antigos egípcios construíram esta câmara subterrânea a 30 metros de profundidade, exatamente antes de atingir a água subterrânea, situada a 15 metros abaixo do nível do mar. A câmara subterrânea é uma das 3 câmaras da Grande Pirâmide. A câmara do rei e a da rainha ficam bem acima na estrutura da pirâmide. A câmara do rei e a da rainha foram concluídas e possuem diversas inscrições nas paredes. A câmara subterrânea não tem nenhuma inscrição e ainda possui um piso muito irregular, mostrando que nunca foi concluída. Também não foi construído nenhum duto de ar para essa câmara, então teria sido muito difícil permanecer aqui por um longo período de tempo. Esta câmara permanece seca, logo acima do nível da água subterrânea, mas a outra câmara subterrânea é totalmente submersa. A 30 metros sob o planalto de Gizé fica o Poço de Osíris. A entrada do Poço de Osíris fica entre onde está a Grande Pirâmide e onde está localizada a Esfinge. O Poço de Osíris foi descoberto em 1933, mas seus andares subterrâneos só foram encontrados no início dos anos 2000. O poço leva você a descer 96 metros até o primeiro nível. O Poço de Osíris é construído verticalmente e possui 3 níveis principais. No primeiro nível está a câmara A, cerca de 5 a 7 metros abaixo da superfície. Esta câmara foi escavada na rocha, provavelmente à mão. Nenhum artefato ou sepultamento foi encontrado aqui recentemente, então pouco se sabe sobre esta câmara. A 15 metros abaixo da superfície fica o segundo nível, com a câmara B. Ao contrário do primeiro, aqui foram achados vestígios arqueológicos reais, sarcófagos de madeira muito deteriorados e vazios. Esses sarcófagos provavelmente continham corpos do período tardio, entre 664 a.C. e 332 a.C., muito tempo depois das pirâmides terem sido originalmente construídas. E descendo ainda mais, temos o terceiro nível, que fica a aproximadamente 30 metros abaixo da superfície do solo. Esta é a câmara mais baixa e agora está alagada o ano todo. Dizia-se que no terceiro andar havia um grande sarcófago submerso, ainda não explorado até os tempos modernos. Em 1999, o diretor do Planalto de Gizé formou uma equipe de elite para investigar o terceiro andar do Poço de Osíris. A água desse terceiro poço é bem fria, turva e cheia de lodo antigo. A visibilidade nessa água é quase nula, dificultando muito o mergulho, mesmo com equipamentos modernos. Esses mergulhadores acharam um grande sarcófago de granito submerso em cerca de 1 metro de água. Ao abri-lo, descobriram seu conteúdo. Eles o encontraram completamente vazio e sem inscrições, o que significa que não havia como saber quem foi enterrado ali, embora nenhum resto mortal tenha sido encontrado. Esse momento foi histórico para o Planalto de Gizé, pois se acreditava ser o ponto mais profundo alcançado pelos antigos egípcios. O ar neste terceiro nível era tão ruim que mergulhadores só podiam ficar de 10 a 15 minutos para evitar riscos sérios à saúde. Diante de toda essa água subterrânea a apenas 30 metros abaixo do Planalto de Gizé, os céticos do projeto Khafrai estão duvidando. Como construíram pilares tão grandes em tanta água? A única estrutura subterrânea confirmada no Planalto de Gizé, além desta, fica no Cemitério dos Trabalhadores de Gizé. Esse cemitério fica principalmente no lado sudoeste da pirâmide e apresenta fileiras de túmulos que estão de 6 a 10 metros abaixo do solo. Nesses túmulos subterrâneos estavam os engenheiros que ajudaram a construir as pirâmides. Esses não eram camponeses, mas inspetores e engenheiros altamente educados, bem alimentados e respeitados. Alguns de seus títulos aparecem em sepulturas, traduzidos como inspetor dos artesãos ou supervisor do transporte de pedras. Muitos dos corpos descobertos aqui apresentavam ossos quebrados. Isso evidencia o árduo trabalho físico exigido na construção das pirâmides, inclusive para engenheiros de alto escalão. Foram achados restos de cabras e bois, provavelmente usados para alimentar os trabalhadores. Apesar da crença comum, registros históricos indicam que as pirâmides foram erguidas por trabalhadores qualificados e equipes sazonais, não por escravos. Os arqueólogos acreditam nisso porque os esqueletos desses trabalhadores mostram que suas fraturas e quebras nos ossos foram cuidadosamente reduzidas e tratadas. Isso mostrava que esses trabalhadores recebiam cuidados médicos para tratar ossos quebrados pelo trabalho intenso. Vestígios arqueológicos indicam que esses trabalhadores consumiam mais proteína que a população geral, sendo provavelmente melhor alimentados. Muitos arqueólogos acreditam que esses trabalhadores construíram túneis subterrâneos ligando as 3 pirâmides. Nunca acharam esses túneis, mas muitos entusiastas do Antigo Egito acreditam que podem existir. Apesar de anos de pesquisa, o que impede os arqueólogos de descobrirem o que há sob essas pirâmides são as regulamentações do governo.
O governo egípcio regula e controla rigorosamente qualquer escavação ou escavamento no Planalto de Gizé. Isso visa preservar o patrimônio arqueológico do Egito, mas muitos arqueólogos discordam. Um famoso médium do início dos anos 1900, conhecido como Edgar Cayce, ficou famoso por sua teoria de um salão dos registros. Segundo Cayce, há uma câmara subterrânea sob a esfinge no Planalto de Gizé, considerada por ele uma antiga biblioteca. Essa biblioteca teria textos perdidos, segredos tecnológicos e registros históricos de civilizações pré-históricas avançadas. Desde o século XX, mais pessoas tentaram acessar o Salão dos Registros após a ideia se popularizar. Porém, a maioria dessas tentativas foi inconclusiva ou barrada pelo governo egípcio. Governos costumam ocultar os segredos mais valiosos de seus países. Outra conspiração em andamento que me fascina é se o Paquistão ajudou Bin Laden a se esconder em seu país. Bin Laden morava em um complexo conhecido como Complexo de Abbottabad, que foi destruído pouco depois que a equipe 6 dos Navy SEALs o eliminou lá. Todas as evidências foram retiradas e poucos sabiam da vida de Bin Laden naquela casa. Preparei um vídeo detalhado sobre os 19 esconderijos de Bin Laden no Oriente Médio que você pode assistir aqui.